Então hoje, o que a gente vai fazer vai ser o Linktree, né, que é aquele, para quem não sabe o que que é esse termo esquisitinho, é aquele linkzinho que geralmente se usa ali no Instagram, alguma coisa que junte todos os links de contato de alguma empresa ou para quem é dev ali, mostrar portfólio, LinkedIn e outros contatos. É um projetinho legal, um projetinho simples da gente fazer. Ele é rapidinho também. Hoje a gente vai fazer ele em HTML e CSS. Ele é um projetinho que, graças ao belíssimo layout que eu consegui fazer na última live, para quem estava assistindo, se alguém que está aqui já assistiu, viu aquele layout maravilhoso, dessa vez fui premiada aí com um layout feito pelo nosso designer Gui. Então, obrigada, Gui, pelo salve, porque deixar bonito é difícil. E hoje a ideia é que a gente reproduza esse Linktree. Primeiro, falar rapidinho aqui do Figma, que é uma coisa que a gente usa bastante para desenvolver. Então, aqui eu tenho algumas opções. Essa capa aqui é mais ou menos qual que é a ideia dele fazer para mobile e para desktop. Por enquanto, a gente vai focar no desktop. Eu tenho todos os grupos do que eu tenho nesse meu layout, né? Então, aqui eu consigo ver mais ou menos, tenho aqui as cores que são usadas dentro do layout, vou ter acesso ali às imagens. Eu não vou baixar aqui as imagens, mas a gente consegue baixar pelo próprio app do Figma, tá? É uma coisa bastante usada aí dentro do desenvolvimento. No caso, eu não vou baixar porque eu já baixei para já adiantar essa parte aqui da live, mas é só a gente vir aqui no downloadzinho e ele é tranquilinho. Iniciei aqui um projetinho, e aí a única coisa que eu mudei foi aquele títulozinho, eu não sei nem se vai dar para ver aqui ou se fica muito pequeno, eu mudei para esse ícone aqui da Labenu, que é o mesmo que está usando lá no Linktree, e coloquei aqui o nome, né, troquei o title. Então, essa parte do HTML é mais simples, e aí eu troco aqui direto dentro do head. Então, aqui o Labenu Linktree, para deixar esse nome do que eu estou fazendo, do meu projeto, né, esse nome na aba. E aí isso facilita também para o usuário, quando ele está com várias abas abertas e não lembra qual que era a aba que a gente que estava acessando antes. Então ali o iconezinho, que aí eu mudo com esse shortcut aqui. Então uma tagzinha de link. Shortcut icon é o tipo, né, da tagzinha que eu estou usando. Image e a extensão da minha image, e aí o caminho que eu tenho nela aqui dentro do meu projeto. Então, assim, eu já deixo arrumadinho, o primeiro passinho ali. Não é a primeira coisa que a gente pensa em fazer, e aí eu sabia que se eu não deixasse ali já, eu ia acabar esquecendo de falar para vocês, e é uma coisinha legal, porque daí a gente já melhora um pouco ali a acessibilidade do site, a forma ali de encontrar esse site, de organizar a usabilidade, né? O que eu vou começar a fazer para que eu chegue nesse meu layout todo bonitão aqui? Começo a separar ele por seções. Então, eu vou começar a encontrar aqui o que são coisas que vão estar dentro de blocos, dentro de caixa. Então, aqui eu tenho essa imagenzinha, que é o meu ícone, né, da Labenu, minha logo. Aqui eu tenho um círculo ao redor dela. Vou ter um título aqui para essa minha partezinha da página, um subtítulo, as imagenzinhas, então eu já consigo ver ele mais ou menos numa ordem, mas eu consigo ver que eles não estão exatamente divididos igualmente nessa tela, então vou precisar deixar ele dentro de caixas. Caixas é o que a gente vai ver muito, quem já fez algum curso online vai estar vendo ali como div, ou quem já deu uma olhadinha em HTML semântico vai ver ali section, main, essas partes de mais semânticas, né, do HTML mais recente. Vou iniciar com uma div, porque eu só vou querer um bloco ali para eu poder mexer, para eu não mexer direto no body, porque o body ele não é muito adequadinho de ser mexido. Então, se eu apago o body, se eu faço alguma coisa acontecer no body, eu acabo tendo erros, e aí é melhor evitar que a gente mexa direto nele. Então, como não é um elemento que eu quero que tenha uma importância boa assim, não preciso dele ali para nada muito específico, é só para ser uma caixa, eu vou deixar ele como div mesmo. E aí, dentro dessa minha divzinha, eu posso trazer já uma ID para identificar que ela vai ser o app inteiro. Então, o que eu quiser colocar ali de fundo, de configurações mais gerais ali, eu posso colocar dentro dela, ou dentro do asterisco, que daí pega todos os dados, né? Então, vou botar uma IDzinha aqui de app, só para eu identificar ele. Beleza. Dentro dessa div, então, eu vou ter o quê?
olhando aqui de novo no nosso layout, eu vou ter todo o meu aplicativo, né? Então, primeira coisa, lembrando que a gente vai sempre fazer ele por ordem ali, a menos que a gente mude a ordem de alguma coisa, a gente vai sempre olhar na ordem dos elementos. Então, primeira coisa aqui de todas que eu tenho é essa imagenzinha. Então, eu vou buscar ela dentro do meu app. Boa. Então, é uma imagem. E aí, para ter a minha imagem, eu vou ter o meu source. Para conseguir encontrar o caminho, eu posso botar esse ponto barra aqui e ele já vai me mostrando o que eu consigo acessar. O ponto barra é o atalho para entrar numa pasta ou, enfim, a gente consegue também importar coisas que estão dentro da pasta que a gente está, né? Então, dentro da pasta IMG, eu tenho logo Labenu. Aí eu posso colocar aqui um alt, o atributo alt também é muito importante. Quando a gente está pensando em acessibilidade, o atributo alt acaba sendo o que vai mostrar essa nossa imagem, e aí a gente tem que focar nele muito mais se é uma imagem que faz sentido na página, que ela vai dar um contexto, ou se for alguma imagem clicável, que a gente vai trazer ali alguma importância maior para essa imagem, então é legal a gente descrever o que ela tem ou faz, principalmente quando o nome não diz exatamente o que ela é. Se está sem o alt, ele vai ler só o nome da imagem. Os leitores de tela, né? Então, o alt, vou botar logo Labenu, nada muito criativo por hoje, e vou fechar. Opa, vou fechar essa minha tag aqui. Então, agora já apareceu a nossa imagenzinha. Primeiro, vamos tentar montar o site, depois vamos tentar deixar ele bonito, beleza? Próxima coisa que eu vou ter ali no meu layout, então, vai ser um título, né? E tá escrito Labenu. Beleza? E por último, eu tenho um pezinho, educação e reinventa. Então, até aqui, a gente já chegou nessa primeira partezinha aqui, né? Nesse primeiro bloquinho que eu tenho aqui. Então, os nossos próximos elementos que a gente vai ter na tela, a gente vai colocar... vão ser imagens também, mas vai ser os nossos... minimizei. Vai ser aqui os nossos íconezinhos, né? Do Instagram, Twitter e LinkedIn. Será que ainda pode usar o passarinho? Aqui, como esses links vão ser clicáveis e vão levar para algum lugar, eu vou usar uma tag A, que é o Anchor. Então, eu vou envolver a imagem inteira nessa tag A, e aí toda ela vai ser clicável para que a gente consiga direcionar, né, o usuário para essa nova página. E aqui eu vou trazer um IMG de novo. Vou lá no ponto barra procurar dentro da minha pastinha de imagens. E aí o primeiro é o Instagram, né? No layout. Imagina ter aí um layout bonitão e ignorá-lo. Então, beleza? Primeiro íconezinho do Instagram. Aqui eu posso copiar isso e levar ele já para o resto. Então, o Shift e Alt com a seta, eu consigo copiar ele para baixo. E aqui eu vou trocar, então, para Twitter e para LinkedIn nesse meu atalho. E aí aqui a gente vai importar com os nomes que estão aqui, lembrando de sempre ter a extensão também, né? Então aqui ainda não leva a nada. Ele não tá fazendo nada, porque o meu Anchor ainda está sem dizer para onde que ele vai. Então, primeira coisa, eu já estou olhando para isso e parece que está ficando certinho, parece que está organizadinho, né? Mas, para dar um salve ali na gente, eu já vou deixar esses três num bloco, porque independente do que aconteceu, eu vou querer que eles fiquem juntinhos. Então, aqui, posso fazer uma section, só para guardar esses queridinhos, e aí já vou deixar eles armazenadinhos aqui dentro de um bloco, né? Para ficar mais organizadinho no meu HTML. Essa seção aqui eu sei que vai ser redes sociais. Então, se a gente precisar criar uma classe, um ID, uma coisa assim, para botar nela, depois a gente pode fazer. Mas,
por enquanto, só para a gente ter ela pelo menos organizadinha. Deixa eu só mudar aqui para PTBR, para parar de aparecer essa sugestão aqui de traduzir. Então, aqui também outro ponto, o HTML a gente pode escolher a linguagem que ele tá. Geralmente, por padrão, quando a gente inicia, ele vem em inglês. Mas a gente pode traduzir para colocar ele em português e a gente já diz para o usuário em que linguagem está esse site. Então, isso já ajuda na busca. Por exemplo, se alguém está buscando um site em português, é melhor que o nosso site esteja em português. E o próximo elemento que a gente vai ter em tela, então, vão ser os nossos 3 botõezinhos queridos. Então, aqui, como ele vai também levar para outros lugares, vou deixar ele separado, mas eu vou chamar ele de nave. Ele vai ser uma barrinha de navegação, não exatamente uma barra, né, do que a gente está acostumado, mas vai ser ali uma área de navegação. Isso também vai ajudar na hora de leitores de tela, que vai entender que essa parte ali é para você ir para outros sites ou para outras áreas desse mesmo site. Como é um Linktree, ele vai levar tudo para fora desse site, né? Ele só vai servir para ser um elementinho ali para reunir todos esses contatos. Então aqui vou fazer botões. Então, botão. E agora eu vou ter que lembrar. Tá, é o site, WhatsApp e FAQ. Então, site, menu. WhatsApp e em caps, né? Um item ali para a gente seguir layout é sempre ficar olhando de volta para ele, tá? É legal que quando a gente tem que reproduzir, a gente faça o mais fiel possível. Então, isso é uma coisa bastante valorizada também no mercado. Por isso, inclusive dentro do curso, a gente tem desafios assim para que você reproduza layouts o mais parecido ali com o que foi proposto, para desenvolver isso também, porque às vezes é muito fácil a gente ir criando, quem é mais criativo consegue se desenrolar muito bem ali criando, mas na hora de ter que reproduzir fica difícil. Então a gente vai ter esses desafios diferentes dentro do curso, né? Agora a gente já tem todos os elementos em tela do que a gente precisa, né? Os 3 botões, a logo e aqui título, subtítulo e as imagenzinhas. Legal, bacana. Mas não está muito parecido ainda com o que a gente precisa, né? Bom, então vamos voltar aqui. E primeiro de tudo, vamos começar botando ali essa cor de fundo, essa forminha ali de preencher. Então eu vou pegar essa minha div, que a classe que o ID é o app. Vamos botar ali um hashtag app. E aqui um background color. E aí, como é que eu vou saber o tom dessa cor? Eu vou clicar aqui na minha abinha. Code? Não. Eu tenho alguns tipos de briga com o Figma que às vezes eles ocultam informações de mim. Mas vamos lá. Esse aqui, né? Então, background color, já vou colocar esse aqui, mas ele ainda tá esquisito, né? Então, vou resetar todas as configurações. O navegador ele vai trazer sempre por padrão margem, que é o espaço entre elementos, padding, que é o espaço entre o elemento e a sua borda. Então, para isso, eu trago aqui o asterisco para pegar todos os elementos e resetar tudo. Então, margem 0. Sempre que a gente usa o valor de 0, a gente não precisa dar unidade, tá? Padding 0. Unidade seria pixel, VH, VW, etc. Quando a gente está trabalhando com 0, é 0 qualquer coisa. Vou botar um box sizing, border box. Isso aqui é uma coisa que eu acredito mais do que eu vou falar para vocês o que é de fato, mas ele vai considerar o espaço como um todo. Então, até a borda do elemento vai ser o tamanho dele, ao invés da gente ter que ficar lidando com calcular o padding mais a largura do elemento para que a gente consiga dimensionar e não fique abrindo aquelas barras de rolagem. Quem já tentou estilizar aí na vida já deve ter sofrido com barras de rolagem que se aparecem do nada, sendo que tudo está só para ocupar o tamanho da tela e a gente não sabe de onde saiu. Então,
o box size em border box, a ideia dele é que realmente isso reduza, pelo menos, não vou dizer parar completamente, mas que ele reduza, vai ser mais tranquilinho. Boa. Então aqui, o meu app também eu vou querer que ele ocupe toda a minha tela. Então eu posso colocar aqui um height de 100 VH. VH vai ser uma medida relativa e ele vai sempre olhar para o espaço que o meu navegador tem disponível. Então, se o meu navegador tiver esse tamaninho aqui, 100 VH vai ser isso. Ele vai vazar se meu conteúdo for maior. Mas sem isso, ele não vai ficar abrindo e deixando aquilo uma barra de rolagem a mais, ou, enfim, deixando uma tela metade branca. Então, ainda não é o que a gente precisa, né? Aqui ainda está faltando, por exemplo, antes estava desaparecido o branco, agora a gente perdeu a partezinha aqui de baixo do foguinho. Então, a gente vai ter que lidar também com essa imagem e com todo o resto dessa estilização, né? Então, bora. Então, agora aqui, voltando para o desktop, a gente vai ter que colocar aqui a cor o título em branco, né? O único texto que a gente tem em branco vai ser o título. Outra coisa importante é ver qual é o tipo da letra que está sendo usada nesse nosso framework. E aí, aqui, nesse caso, é a Montserrat. Montserrat, ela não é nativa em todos os computadores, mas como é que a gente pode fazer para usar uma letra que a gente não tem acesso a ela, ou, enfim, que a gente garantir ali que vai acontecer. Uma fonte bem legal é o Google Fonts, então fontes.google.com. E aí aqui a gente vai ter uma belíssima família enorme de letras que a gente vai encontrar onde a gente quiser. E aí a maioria das que a gente procurar, a gente vai encontrar aqui, é uma grande biblioteca, né? E aí aqui eu consigo ver quais os estilos eu tenho nessa letra. Então, eu tenho bem fininha, itálica, etc. O que eu vou precisar aqui vai ser 700. Esse outro querido aqui está com a 400. E 700 de novo. Esses detalhes a gente encontra aqui do ladinho na tipografia. Vou precisar da 400. Vou precisar da 700. Então, as duas já estão selecionadas aqui. Aí, aqui eu tenho duas formas, né? Com o link ou com import. Então, eu vou usar o import, que eu acho mais simples um pouco. A gente vai copiar esse texto aqui e trazer para o nosso CSS. Boas práticas, o import lá em cima. Então, iniciar o documento já com todos os imports que ele precisa. E aí, aqui ele também dá para a gente como acessar. Então, aqui vai ser Font Family, Montserrat Sans Serif. E aí, ele já sugere para a gente que faça não só a Montserrat, porque pode dar um erro na hora de importar, algum problema com a internet do nosso usuário, da nossa pessoa usuária, e aí a pessoa não consegue ter acesso, e aí ela vai ver exatamente o que a gente estava vendo até agora, que era aquele belíssimo Times New Roman, que não tem nada mais entediante para um site do que a gente abrir ele e tá todo em Times New Roman, né? Não sei vocês, eu fico bem agoniadinha. Aqui a gente colocou, aplicou já, salvando, ele já muda para a gente, então todas, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, todas as partes escritas já arrumou, então, para essa letra. Claro, a gente pode ter que mudar ali o peso dela, o tamanho dela, mas a princípio a gente já conseguiu meio caminho andado. Belezinha? Todos os elementos, a gente já botou a cor de fundo. Próxima coisa que vem na nossa frente é esse fundo redondo aqui, como é que eu vou fazer esta criatura. E aí, a gente tem várias formas. Eu poderia criar uma div, eu poderia baixar essa bolinha também. Ela é um elemento aqui. Mas aí ia ser muito fácil, não ia ter nada muito inovador. Então, dá para fazer com o fundo, com o background da nossa imagem. E aí a vantagem é, eu não preciso ficar mexendo no tamanho proporcional de um ou de outro, eu consigo lidar com eles de qualquer forma. Então, aqui, vou colocar um IDzinho aqui, só para eu acessar só a logo, porque eu não quero que esse fundo venha nesses outros queridos aqui, né? Então, ID, logo. E aí aqui eu vou trazer esse hashtag logo, porque com ID a gente vai usar hashtag, com classe a gente usa ponto,
com cada tipo de coisa que a gente vai acessar dentro do HTML, a gente vai conseguir cada tipo de seletor, a gente usa alguma forma ali para identificar que tipo de coisa a gente está pedindo, né, para selecionar. Então o hashtag vai marcar que é um ID. Então aqui, para essa minha imagem, eu vou trazer um background color, para já ver o que está acontecendo, e a cor eu vou pegar daqui também. Então cliquei aqui, ele já copia para mim. Então beleza, agora já tem ali algum fundo, e a gente vê o espacinho que essa imagem está ocupando na nossa tela, né. Vou aumentar um pouquinho, tentar só com o padding primeiro. Botar um paddingzinho, 32 pixels, vamos ver. Ele já está mais ou menos no tamanho, mas ele ainda está quadrado. Então o que que a gente pode fazer? Vou colocar aqui também o border vai ser a propriedade ali de borda, mas eu quero o border radius. E aí o pulo do gato é o 50%. E aí ele faz essa voltinha, beleza? Ficou um pouquinho estranho, porque o foguinho não é exatamente do mesmo com a mesma proporção, para ficar bem redondinho, daí a gente pode ver essa proporção aqui, fazer a mesma proporção para o nosso padding. Então, a gente conseguiria fazer assim, ou eu posso, determinar um tamanho para ele, né. Então eu vou colocar aqui, também quero aumentar um pouquinho essa imagem, então vou botar aqui uma height de 64 pixels. Oh, o queridinho sumiu. 20 VH? Tá melhorzinho, né. E aí na widget eu vou usar o mesmo VH para não ficar torto, né. Então 20 VH também. VH ele vai dimensionar, ele divide daqui do topo até a parte de baixo do nosso navegador em 100. 1 VH é 1% da minha tela. Então aí eu não usei a referência de largura, porque senão ele não vai mudar. E aí com isso ele já vai se adaptando um pouco melhor com a diminuição aqui, quando ele aumenta ou diminui, né, a minha tela, já fica um pouco mais proporcional. Aí nesse caso também poderia mexer aqui no pixel, ao invés de usar pixel, usar uma outra forma, porque a gente vê que ele vai diminuindo, mas ele mantém esse mesmo tamanho, né, a depender da tela. Mas por enquanto vou deixar aqui como pixel. Achei legalzinho. Então aqui ajeitei minha imagem e botei o fundinho nela. O que tá faltando também é para eu conseguir organizar esse meu H1 ali. Ele é o único H1 que eu tenho, né, no meu HTML, então eu posso selecionar direto pela tag, ó. Esse aqui é o único H1zinho. Então posso selecionar ele já pela tag e já colocar aquela cor antes que eu esqueça. Deixa eu ver se é um branco. É um branco branco. Então, mudar a cor da fonte para branco. Então eu uso a propriedade color para mudar a cor da fonte e background color para mudar a cor do fundo que eu estiver mexendo. Esse Educação que Reinventa já está bem similar ao que ele pede, né. Para mim ele já está num tamanho bem ok aqui. Então vamos para as redes sociais. Elas estão bem similares também aqui ao que é pedido, né. A gente até pode dar uma olhadinha, ver se é a proporção da tela, e aí eu posso pegar esse valor aqui, dividir e fazer uma proporção. Dividiria 100 pela largura, e aí faria a largura da imagem, algo assim. Mas, por enquanto, parece que elas estão bem proporcionais ao que é pedido ali, né. O que não tá bonito é esses botões, então vamos mexer nos botões. Esses botões aqui, eu coloquei eles dentro de uma nave, e aí eu já fiz isso pensando que eu precisaria trocar a ordem deles.
Porque o botão, ele é um elemento que vai ser inline, ou seja, ele continua no mesmo lugar, na mesma linha, até que acabe a tela e aí ele quebre, etc. Diferente desse H1, desse P, ele não vai, o H1 e P, eles ocupam todo o espaço. Enquanto o nosso botão e imagem, se vocês forem ver, esses elementos aqui são os únicos que continuam na mesma linha. Então aqui ele não quebrou porque eu troquei de imagem para botão, e sim porque eu coloquei essa section. Se eu tirar ela daqui, não aconteceu nada, bacana. Claro, tem a nave, né? Se eu tirar as minhas caixas de dentro dela, ele vai continuar tudo para sempre. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então aqui eu vou separar os meus blocos para poder deixá-los eles como eu quero. Então aqui, vou para a minha nave. E dentro da minha nave, eu vou querer usar Display Flex. Quem ainda não conhece o Display Flex, quem vai começar o curso, ele é um grande aliado, porque a gente consegue mudar a forma de dispor elementos, consegue organizar eles na tela de um jeito muito mais simples, muito mais tranquilo do que sem usar eles, né? Então, Display Flex. E aí eu quero mudar a direção do Flex original é essa linha, e aí eu vou querer o Flex Direction Column. Então aqui ele já tá, pelo menos, tá como eu quero? Não tá. Mas ele já tá mais na direção do que eu quero, né? E aí, como ele vira bloco, ele começa a ocupar todo o espaço da tela também. Aqui, o que eu vou querer desse querido? Eu vou querer que ele seja branco. Então, eu vou querer o fundo dele branco. E o font weight aqui vai estar em 700 também, como título. Eu imagino que não seja a forma de um botão. E vou mexer na minha widget. O widget vai ser a largura, né? Vou botar ali um 40% da tela, 40 VW. Acho que ficou mais ou menos como a gente queria. E preciso mexer antes no background, né? Background color. Outro ponto que ele tem ali da nossa configuração é que o botão ele tem um arredondadinho. Então ele tem um radius aqui e 6px. Então, assim como eu botei aquele border radius aqui, eu vou trazer o border radius de px aqui. E aí não parece tanto, mas ele já está arredondando um pouquinho aqui. Perdão que eu errei. Isso aqui eu vou usar no botão, nos button. Então, dentro dessa minha nave, né? Então, eu não quero arredondar a borda da caixa deles, mas sim de cada um deles. Então, aqui, para mexer a letra, eu posso usar, então, vou botar aqui font size 2. Hein? Opa, foi muito, hein? 1.5. Já ficou um pouco melhorzinho. Font style para trazer o bolt. Não. Uma dica que acho que vocês estão vendo que eu estou passando trabalho aqui é que as propriedades de CSS elas são bem parecidinhas. Então não passem trabalho, simplesmente usem o Google e vai ficar tudo bem. A gente tem muita propriedade, todas elas com estilo parecido ali de só escrevendo fonte eu já tenho mais uma gama enorme de elementos aqui para escolher. Será que é um font weight? Boa. Agora consegui o meu 700. Agora eu já posso dar uma diminuída. Não. Então, os botões, falta aumentar um pouquinho a altura deles, né? Eles estão com um espacinho. Então, eu posso botar o nosso amigo padding. E aí posso colocar... tem várias formas de colocar o valor do padding, né? Eu vou botar um 16 pixels.
E aí assim ele faz para todo e ficou bem similar. Mas os botões ainda estão bem grudadinhos um no outro, né? Então o que eu vou fazer aqui é dar uma separada. Então vou dar esse espacinho que a gente tem aqui, ó. Então aqui eu vou dar um margem, eu não preciso necessariamente botar a margem para todos os lados ou coisa assim, eu posso usar margem top, margem bottom, ou eu posso usar uma margem considerando que aí cada um vai ter a sua margem. Então, se eu fosse usar 16, eu vou usar só 8, porque vai ficar somando o de cima com o de baixo na margem, né? Então vou tentar aqui um 8 pixels e ver o que acontece. Muito, né? Então 4 pixels. Assim tá mais. Vamos ver aqui. Acho que assim tá mais parecidinho, né? Ele tem 37, 31, ele tem menos pixels. Mas vamos deixar assim que ficou ficou agradávelzinho. Desculpa, Gui. Aqui, então vamos ajeitar ele e deixar ele bonitinho. No fim, a gente vai deixar ele prático. Então, o que eu vou querer é trazer todo mundo para o meio. Dentro do HTML, na vida, no CSS lá antigão, a gente conseguia fazer isso mais com elementos de texto, talvez uma imagem. E aí, de novo, o Flex pode ajudar a gente bastante nisso. Então, eu vou pegar aquela div que eu chamei de, aquele espacinho que eu chamei de app, e vou colocar um display flex nesse querido. Opa, ficou tudo exatamente como eu não queria. Mas eu vou botar um flex direction de column. Dentro do flex eu consigo organizar ele vertical e horizontal. Sempre o eixo oposto, né, o eixo perpendicular ao principal, a gente vai lidar ele com o align alguma coisa, align items, que tá aí outro querido que eu sempre confundo o nome. Align items, enquanto o perpendicular paralelo a gente vai chamar ele com o justify. Então, como o meu vai ser um elemento vertical e eu quero que ele fique centralizado, eu vou querer o meu align item center. E aí eu já levo todo esse bloco para o centro. Então assim eu já consigo organizar ele bem melhor. Então já está ficando mais parecidinho. E aí deixa eu botar um justify de centro. Justify content. Você vai justificar todo o conteúdo. E aí eu tenho vários valores. E aí tem valores muito legais. O padrão de todos ali vai ser o flex start. Então ele está sempre no início desse meu elemento, e aí eu vou ter outros espaços que reorganizam. Então eu tenho tipo o space around, que ele vai separar no espaço que eu tenho da tela. Então ele já ocupa a tela de um jeito mais dividido automático ali, né, entre esses elementos que eu tenho. Aí tem o space between, que ele vai colar os primeiros elementos na tela. Mas eu acho que o Evenly talvez vá ser mais legalzinho. Mas aí eu vejo que aqui eu podia ter juntado em bloco, ó. Se a gente for ver, esses aqui estão mais em bloco, né, do que todo mundo com o mesmo espaço. Deixa eu ver, eu não botei eles dentro de nada, eles estão só no meu app, né? Inclusive, aqui no lugar de div, eu podia ter usado main, que é o conteúdo todo do meu site, né? E aí aqui eu vou trazer uma section, que eu vou separar só uma seção desse meu site, e vou levar lá para baixo. Aqui, será? Trazer aqui para baixo, ó, ele já deu uma juntadinha mais com um espacinho, né? Já ficou mais esse bloquinho junto aqui com esse. Então, uma coisa que eu posso avaliar aqui
é que esse bloco aqui, ele ocupa pelo menos 50% da tela, né, até um pouquinho mais, talvez. Então eu posso dar uma altura para essa section e eu também posso usar o display flex dentro dela para realinhar esses elementos dentro da minha tela. Pela regra de boas práticas, a gente vai botando CSS na ordem que ele vai aparecendo no site. Não vai não funcionar se a gente colocar ele fora da ordem, mas vai dar o problema ali se a gente acaba querendo dar manutenção e aí não encontra mais aonde estava esse elemento, onde foi feita essa estilização. Então, sempre tentar trazer ele na ordem do que a gente está apresentando, né? Então, nessa minha section, eu tenho alguma outra section aqui no HTML? Posso usar? Não posso usar. Estou com outra section aqui. Ó. Então, por isso, vou ter que dar uma ID para ela. Ou uma classe, se eu for reutilizar. Chamar ela aqui. Por uma ID. Vou colocar infos. Infos. Acho que infos tá bom. São as informações, né? E aí aqui, hashtag infos. E vou trazer o que eu quero aqui. Então, eu quero uma... Posso colocar min height, por exemplo? Eu vou delimitar uma altura mínima para ela. Então, se ela tiver que se expandir mais por algum motivo, ela vai se expandir mais. Mas se não, ela vai ficar tranquilinha. Então, vou botar ali uns 50 VH, vamos ver. Legal. Outra coisa bacana é a gente inspecionar a página, né? Então, aqui eu consigo ver, ela está trazendo essa min height, aí eu consigo testar mais ou menos, mas acho que 50 tá bom. E aqui, então eu vou colocar o display de novo, flex. E vou mexer na flex direction column e vou deixar um justify content. Vou botar aquele space around também. Vamos ver. Muito separadinho, né? Vou alinhar eles no meio. Para a gente ver melhor. Space. Vem. Acho que esse aqui tá um pouquinho melhor. Mas, de novo, esses dois aqui, eles estão juntinhos. Vou só juntar eles com uma div, que eu acho que não vai ser nada que vai alterar muito, o que eu preciso que tenha uma boa legibilidade no meu site, então não é problema eu usar div. Se um dia vocês forem meus alunos, ou se um dia vocês foram meus alunos, vocês sabem o quanto eu tenho probleminhas com essa tag querida, mas acho que assim ele já está mais tranquilinho. Aqui eu posso... Só vou colocar aqui, ops, um IDzinho de título. E aí aqui eu tenho outra forma também de organizar. Eu posso colocar, centralizar eles, como são só texto. Posso centralizar... só com text align center, e aí eles já centralizam esses dois. Beleza. Acho que chegamos aí bem perto, né? Do que foi proposto. Não parece tanto porque a minha tela está um pouquinho menor, mas se a gente deixa ela em tela cheia, ela fica bem similar. Agora, o que a gente pode fazer para dar uma melhorada nesse querido? Um detalhe bem específico, onde são coisas clicáveis, é uma coisa que eu gosto bastante. Por exemplo, aqui eu posso colocar uma classezinha nesses aqui. Eles são A, né? Então, no meu A, desculpa, gente. Ele tá acima da nave, né? Ele aparece antes da nave. No meu A, então, eu posso pôr o cursor pointer.
porque daí ele vira essa setinha, esse dedinho assim, e fica mais visível que é algo clicável. O botão, ele já tem uma definição ali de cores, uma coisinha quando a gente bota ele padrão. Então deixa eu tirar aqui. Vou tirar esse radius aqui. Ó, ele dá uma mudadinha na cor quando a gente entra nele, né, com o mouse. Então aqui a gente pode fazer um button com hover, e aí eu já dou essa sensação ali. E aí eu posso usar essa corzinha aqui para o hover, por exemplo, para manter dentro da paleta de cores. E aí para conseguir ela, eu venho aqui e copio a cor dela também. É esse triângulozinho aqui, né, ele tá mostrando as 4 cores do foguinho. Então copio ela aqui para dentro também. Background color. E aí aqui eu já tenho algum efeitinho. E vou botar também o cursor. Opa. Pointer. Para ficar bem específico que são coisas clicáveis. Então aqui eu já consigo, passando o mouse, saber onde tem algo clicável ou não. Isso é mais importante ainda quando não parece ser um link. Então sempre que a gente tira ali a identidade de um A, por exemplo, de uma tag A, que ela é aquela azul legendada, azul sublinhada, desculpa, é legal que a gente mostre de alguma forma para a pessoa usuária que estiver no nosso site como é que ela vai fazer, ou enfim, que aquilo ali é clicável. E aí a gente pode ter esses efeitinhos aqui de hover, ou até os próprios efeitos de quando você passa em cima de um elemento com o mouse. Beleza? Essa propriedade cursor também, ela tem vários valores, e a gente pode usar cursores estilizados também. Boa. Então aqui, para eu poder fazer o link direto para as redes sociais, para usar essa tag, o A ele chama Anchor, escreve. E aí eu boto um href para dizer para onde é que eu quero ir. Do mesmo jeito que a gente usa href, por exemplo, para procurar partes do nosso próprio site, a gente vai usar o href para sites externos. Aqui eu vou botar o link do Instagram da Labenu, beleza? Mas antes da gente continuar para os outros links, quero chamar a atenção de uma coisa que é muito importante. Dentro da usabilidade de um site, se eu clico aqui, eu coloquei já ali o link, e aí eu cliquei. Eu coloquei aqui, e aí aqui recarregou e foi para o Instagram da Labenu, e não é o ideal que aconteça. Quer dizer, o comportamento de entrar na página que eu pedi, tá certo. Mas aí a pessoa fecha a aba e ela sai do seu site, ela sai do que ela estava vendo. Então, para facilitar, a gente tem uma propriedadezinha de target e o blank. Por boas práticas também, para que evite alguma referência de um para o outro, a gente pode usar o no referrer. Não vou arriscar de escrever. Vou procurar aqui. Olha lá, o Google sendo usado ao vivão. Isso aqui. Não vou conseguir copiar, então vamos... Posso colocar como rel, ou eu posso rel de relação, né? Ou o no referrer como valor também funciona tecnicamente. Então aí aqui o que essa tag vai fazer? O que essa propriedade vai fazer? Ela vai abrir o que eu colocar de link, só que em outra aba, ó. Não fechou aqui o meu Linktree. Ah, putz, não queria o Instagram, eu queria o site. Então aí eu fecho e eu já volto direto para o site. Isso vai manter as pessoas no site. E como pessoas desenvolvedoras, o que a gente mais quer é que a pessoa use o nosso site o máximo possível e que ela sinta bem com ele. Então, assim, a gente consegue se preparar melhor ali, né, para que a pessoa não saia, porque saiu, aí você vai procurar outra coisa, você vai fazer outra coisa da sua vida e não continuar explorando aquele espaço, né. Aí aqui, outro detalhezinho chatinho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um underlinezinho aqui e, não sei vocês, mas ele me irrita.
Então, como é que a gente faz para tirar ele? A gente vai trazer o Text Decoration, toda vez eu apertando o 7, e None. Eu não quero que ele tenha uma decoração, porque o a tag Anchor, a tag que a gente vê de link, vai ser exatamente como a gente viu aqueles resultados no Google, né? Uma letra azul, ela fica roxa e ela tem um underline. Então, eu posso mexer nisso também, mas lembrando de sempre deixar claro para o meu usuário que aquilo ali é clicável. Então, aí vou fazer a mesma coisa para o Twitter. Deixa eu baixar aqui, só para ficar mais organizadinho. Então, meu href vai dizer para onde que eu quero ir, né? Então, vai ser o Twitter da Labenu. E, de novo, vou colocar o target blank e o no refer. Botei o link no lugar certo? Botei. Então, aí aqui eu clico no Twitter e ele abre o X e ele me pede para fazer login. Legal. Mas era isso que eu queria. E aí aqui, por último desses elementos, então eu tenho o LinkedIn da Labenu. Então, href. E, de novo, target e no referrer. Então, agora qualquer um deles que eu clicar, eu vou para esse link. Belezinha? Então, agora a gente vai precisar fazer a mesma coisa para os botões do site. Então, posso usar a tag Anchor ao redor deles também, sem problema. Então, o meu azinho. Teria sido mais fácil se eu tivesse pensado nisso antes, né? Quando fui organizar. Mas o meu href. Eu quero que qualquer parte do botão seja clicável, né? Então, www.labenu.com.br. Coincidentemente, é o mesmo link que vocês vão acessar se vocês quiserem se inscrever. Target blank e sem referência. E aí eu vou fechar o meu A lá depois do botão, né? Então, Ctrl X aqui e aqui. Então, agora, se eu clico... Então, aí agora eu já entro no site. Vou fazer a mesma coisa aqui para o de baixo. E aí eu vou pegar o quê? O link. Fingindo que sei de cor também. Algo errado não está certo aqui, hein? Tudo bem. E o link do FAQ também. Agora, só para arrumar ali, porque o A ele vai ocupar só o espacinho que ele precisa. Vou colocar o tamanho, vou fixar esse tamanho de widget 40 VW, que foi o mesmo que eu coloquei ali nessa de cima, mas é porque eu queria que antes eu queria só que o botão não se expandisse, né? Então eu acertei isso na navezinha que ele está guardando ele. Mas aqui eu não quero que ele não encolha. Então eu vou definir um tamanho para ele, porque ele não tinha um tamanho definido. E aí aqui ele está bem tranquilo. Então aí testando todos os links que a gente botou, Instagram, Twitter e LinkedIn, o site, o WhatsApp
Ó, o WhatsApp faltou o quê? É isso aí. Vocês pensaram, sei que vocês pensaram. Faltou o target blank e o no refer. Então é isso. Lembrem-se de testar os sites. Então aí o que estava faltando era o WhatsApp, né? E o FAQ. O WhatsApp ainda está faltando. Tem só no de baixo. E aí agora a gente consegue ter esse sitezinho. Acho que completei. É isso. Eu subo depois o link para o GitHub, talvez, e mando para o link não, desculpa, o meu código ali para o GitHub. E aí peço para a Maria ou para alguém para anexar isso na live ou enviar para vocês de alguma forma, que aí vocês conseguem ver o código fonte, tirar dúvidas a partir deles.